queria começar orando? Podemos, sim. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um homem muito inspirador, vamos se dizer. Eu conheço ele por 3 dias e em todas as pregações dele eu vi o Espírito Santo, a simplicidade e a humildade dentro das pregações dele. E eu queria estar apresentando a vocês o Israel. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Israel e eu tenho 26 anos, eu sou casado com a minha melhor amiga e meu crush de infância, a Priscila. Nós temos 2 filhos e um terceiro chegando. Temos a Ela Maria, mais velha, de 4 anos, Finé João, de 2, e agora Calel Pedro chegando. E nós amamos o Senhor Jesus. É um menininho. Mais um menininho chegando. E queremos ser uma família que o serve. Amém. Eu queria estar lendo com vocês lá em Filipenses 3:8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei tudo de lado, todas as coisas que considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Esse versículo, eu lembrei de você, que você disse em uma das suas pregações que realmente todas as outras coisas, elas são incomparáveis com Cristo, né? Que realmente Cristo, eu consegui ver Cristo vivendo em sua vida, né? Bom, é interessante a gente ver o apóstolo Paulo, né, que é alguém que tem um plano de fundo, assim, ele foi criado no judaísmo, ele tem uma formação farisaica, ele faz parte de uma seita, muito entregue ao estudo, então ele foi bem formado, e é interessante que ele diz que agora, tendo conhecido Jesus, todas essas coisas que ele julgava ser importantes, elas perdem o valor em comparação ao privilégio de conhecer a Cristo. E a verdade é que não importa qual que é o nosso passado antes de Cristo, a revelação de quem Cristo é, traz todo o valor à nossa realidade, à nossa existência. Conhecer a Jesus muda tudo, e tem que ser assim na vida de todos nós. Posso fazer uma pergunta? Se fosse para você meio que andar com um discípulo ou algum apóstolo ou alguém, quem você... Olha, se eu quem pudesse você gosta escolher mais? um para me discipular, assim... Tirando Jesus. Com certeza, um dos apóstolos, né? Bom, embora ele não esteja entre os 12, ele está entre os 7, eu tenho muita vontade de, se eu pudesse andar com Tiago, irmão de Jesus. Eu digo isso porque ele não faz parte, tecnicamente, dos 2 discípulos, mas a gente vê ele nessa posição apostólica, sendo um dos pilares da igreja, especialmente aos ebionitas da igreja ali de Jerusalém, quando Pedro meio que está liderando, e quando Pedro começa a viajar a visitar outras igrejas, Tiago vem à dianteira. E eu não sei, eu amo o jeito que ele ensina, eu amo o jeito que ele na sua epístola pastoral à igreja de Jerusalém. Fora isso, porque tudo que ele ensina é sempre muito centrado em Jesus, especialmente o Sermão da Montanha, ele vem puxando essas ideias, mas eu acho que tem esse interesse enorme em, cara, como que foi crescer com Jesus? Tipo assim, como que é morar com ele? Então, tipo, você não pegaria Jesus, porque Jesus não pode. Já não tem essa possibilidade. Daí você pegaria a pessoa mais próxima dele. Ok, compreendi. Acho que assim, obviamente todos são maravilhosos, assim, mas para mim, o Thiago, eu não sei, eu tenho uma certa identificação com o jeito que ele fala, com o jeito que ele ensina. Não sei, é um estilo diferente. Você vai vendo os apóstolos diferentes, eles têm uma pegada, Paulo tem toda uma construção muito boa para falar de um assunto com profundidade, mas Tiago, ele tem uma certa simplicidade ao falar dos vários assuntos da vida, e isso ressoa comigo, então acho que seria com ele. Tá bom. Quem é Jesus para você? Bom, Jesus, na minha experiência pessoal, ele é o meu melhor amigo, meu Senhor, Salvador e Redentor, e assim, eu conheço quem Jesus é, não só para mim, mas quem ele é, através das Escrituras. A gente vê que o próprio Jesus, na verdade, ele se evidencia como Cristo dessa maneira aos seus discípulos. Então, Lucas 24:45 diz que ele abriu o entendimento dos seus discípulos e mostrou para eles como a lei de Moisés, o Salmo e os profetas falavam a respeito de si. Então, a Bíblia nos revela quem Jesus é. Quem era esse Cristo que haveria de vir e como ele é o Filho de Deus que criou todas as coisas. Então, eu conheço Jesus a partir das Escrituras. E nessa jornada, eu não só através
da palavra, mas pelo que a palavra me revela, que eu posso ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, uma vida de oração, né? Eu tenho conhecido Cristo, né, dessa maneira, mas para mim Ele é tudo, Ele é a minha vida e não tem nada que eu possa fazer sem Ele. Eu não consigo imaginar onde eu estaria, né, se não fosse por Ele. É interessante, né, até a maneira como João, ele começa no Evangelho de João, né, falando que no princípio, assim, tinha o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então é muito interessante porque essa palavra que ele escolhe, logos, né, na filosofia grega, né, que João está escrevendo para um mundo bem helenizado, por isso que é escrito, né, em grego, está escrevendo para todo mundo, né, se tinha esse pensamento que hoje é quase que perdido na nossa geração, que existe uma ordem, existe uma lógica que rege o mundo, né, existe uma verdade universal, existe né, uma verdade absoluta, e era isso que os filósofos gregos, né, procuravam, essa lógica que rege o mundo, né? Você tem padrões numéricos que fazem sentido, né? Antes, tipo assim, você tem 1, 2, 3, o número que vem depois é o 4, né? E entre um 3 e um 5 tem um 4. Então tem uma lógica que nós podemos observar, né? E é muito legal que João ele começa dizendo que essa lógica, essa ordem é Cristo, né? Nós vemos mais tarde uma das passagens mais, né, maravilhosas assim em Cristologia. A gente vê o primeiro capítulo de Colossenses, a gente aprende que, né, tudo foi criado por Cristo, né? E tudo existe por causa dele. Então, né, não só para mim, mas é a realidade que Cristo, né, ele é a causa ativa da nossa existência. E a gente tem o privilégio de ter uma amizade com ele, o que é... Como que você começou a ter essa intimidade com ele? Bom, quem me apresentou o Evangelho foram os meus pais, né? E através deles eu comecei a ter esse relacionamento com a Palavra de Deus e, por consequência, né, eu pude conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Mas foram eles que, né, na minha infância ainda, me apresentaram o Senhor Jesus. E conforme eu fui crescendo, eu fui experimentando não somente o conhecer o Deus dos meus pais, mas o meu próprio Deus, porque eu comecei a praticar o que a Bíblia ensina, comecei a fechar a porta do meu quarto Como e que falar. você pegou gosto a ler a palavra? Bom, eu acho que eu continuei lendo, né? Se você lê de verdade, tipo, você lê a Bíblia, você vai ter 1 milhão de curiosidade. perguntas. 1 milhão de perguntas. E você vai procurar. E quando você vai fazendo essas perguntas, para quem já leu mais, eles começam a responder, você... E você leu, e leu, vai e leu. empolgando cada vez mais. E a verdade é essa, quanto mais você lê a Bíblia, né, mais você vai querer ler a Bíblia, porque ela vai levantar cada vez mais curiosidades. Né, porque tem muita gente que acha que acaba lendo a Bíblia de um jeito errado, né, porque não vai atrás de entender. Porque você vai ler, você está lendo nomes de pessoas reais, em lugares reais, em tempos reais, e tem muita gente que nem vai buscar estudar esse contexto. Então você vai ver, né, um nome lá, né? Tipo assim, Herodes o Grande. Quem é Herodes o Grande? O que ele fazia? Por que ele governa essa região? Qual é o salário dele? A gente tem todas essas informações que até trazem muito contexto. Né? O salário anual de Herodes o Grande era 900 talentos. Então te faz pensar quando Jesus fala de alguém que tinha uma dívida de 10 mil talentos. Um trabalhador comum, né? Nem o Herodes ia pagar uma dívida dessa com facilidade. 1 talento é mais ou menos 60, 90 libras de ouro, o que vão dar mais ou menos o quê? Uns 30 a 40 quilos de ouro. Então, 1 talento devia ser mais ou menos uns 250 mil reais. Assim. Nossa! É isso? 1 talento. Uau! Não sei se essa matemática tá certa. Ela pode estar bem errada. Tá bom. Mas dá pra bater o Google e ver. Mas enfim, isso tudo para dizer, né? Como então a galera se sentiu quando Jesus fala de alguém que devia 10 mil talentos? Uma grana, né, que, assim, um trabalhador comum ia levar uns 60 mil anos para juntar esse dinheiro. Então, só que aí as pessoas veem, Herodes, não sei quem é. Ele não vai atrás. Tipo assim, que região é essa? Né? Galiléia? Não sei onde fica. Então a pessoa lê e não entende. E, obviamente, qualquer coisa que você lê vai ser tediosa. Né? Até números, assim, tem coisas fantásticas, né? Porque você vai vendo, né? A maior parte do tempo a gente não para para pensar o que é o povo nômade no deserto de milhões de pessoas. É uma dinâmica muito interessante, administrativa, né? Se você para pensar, organizacional. Você tem um povo tão grande né? No wilderness, no deserto. Então, né? Nossa, a Bíblia tem muitas coisas interessantes. Então, quando você vai lendo, vai buscando, vai encontrando essas respostas, você vai entendendo cada vez melhor. Quando você vai entendendo cada vez melhor, né, você vai entendendo a relação de uma parte da Bíblia com a outra. Uma das coisas extraordinárias desse livro
é que ele é completamente coeso e unificado. Quer dizer, através de estilos literários diferentes, você tem narrativa histórica, poemas e canções, correspondência alheia, né? Você tem 40 pessoas diferentes que contribuíram escrevendo esse livro em 3 idiomas diferentes, e ainda assim ele é uma obra coesa e unificada que se referencia a si mesmo mais de 60 mil vezes. Uau. Quer dizer, não tem livro escrito por uma pessoa que é tão bem amarrado como esse, escrito, né, por 40 que foram inspirados por Deus. Então, aí você começa a ver uma parte melhor e aí a outra ganha. Ah, é isso! Né? Então, você vai ficando apaixonado. Então, na minha infância, eu tive esse privilégio e, graças a Deus, eu tinha um professor de Bíblia em casa, que é um privilégio que nem todos têm. Então, eu vinha com muitas perguntas e quando ele me respondia, uou! Né? E eu voltava e continuava lendo. E ler me levava a aprender me levava a praticar me levava a experimentar a vida em abundância. E é um ciclo sem fim. Qual foi a sua maior experiência com Deus? A minha maior experiência com Deus eu não conto pra ninguém, nem posso contar. É eu e ele. Mas a segunda, então? Talvez as melhores são entre nós. Mas, assim, talvez um negócio que é meio... de verdade, assim, uma experiência que todo cristão tem, mas para mim ela é a mais extraordinária, porque sem essa não tem nenhuma outra, é o milagre da salvação. É entender que, apesar da minha incapacidade de salvar a mim mesmo, né, de conhecer o volume e o tamanho das minhas transgressões contra o Deus vivo e verdadeiro, que Cristo morreu na cruz do Calvário para a remissão dos meus pecados e a redenção da minha alma, e eu preciso e me agarro a essa graça de Deus com todas as forças. E esse é o maior milagre que a maior experiência que alguém pode ter é ser salvo. Né? Depois disso, para mim, o caminhar com o Espírito Santo no cotidiano, né, de ter alguém que me ajuda a ser não somente um filho de Deus, mas me ajuda a ser pai, me ajuda a ser marido, a maior experiência que eu tenho na vida é essa voz que sussurra. Às vezes até coisas pequenas, né? Graças a Deus pelo Espírito Santo, às vezes ele me puxa a orelha e diz: peça perdão para sua esposa, você não foi carinhoso como você deveria. Né? Às vezes eu tomo um puxão de orelha do Espírito Santo e né, para de trabalhar agora, vai ficar com seus filhos. Tipo assim, você consegue terminar isso amanhã. Você tem razão. Né? E eu vou vendo, né, alguém que me conduz conforme a vontade de Deus, de uma maneira íntima e pessoal, e isso é extraordinário. Você falou da sua esposa, né? Como que você encontrou? Conheceu? Conheceu. Bom, a gente se conheceu quando eu tinha 11 anos, ela tinha 13, e também foi assim, por causa dos nossos pais. Né? Os nossos pais meio que se conheciam e eles começaram a se aproximar em amizade. Né? E com isso eu comecei a me aproximar dela e dos irmãos dela também, a gente tinha idade parecida, e nisso eu acabei conhecendo uma moça completamente apaixonada por Jesus, que, né, ama a igreja do Senhor, e ela tinha sonhos muito parecidos com os meus. Então, assim que primeira vez que eu sentei e vi ela e tipo, essa moça é muito bonita. À primeira vista. Eu tipo assim, eu gostei muito dela, conforme fui conhecendo ela, eu continuei gostando dela. Só que eu nunca tentei, tipo, nada. A gente sempre foi amigo, nunca foi nada, tipo, romântico, assim. Até quando eu tava mais velho, eu já tinha, né, 17 anos, quase 18, e ela tinha, na época ela tava com 20, eu acho. E aí eu comecei a intensificar a nossa amizade até que eu rasguei. Conversei com os pais dela, falei: e aí, né, eu tô com isso no coração, eu tenho a sua bênção para falar, né, com ela, pra gente dar um passo adiante. E depois que eles abençoaram, eu fiz uma surpresa, contei pra ela que tava apaixonado por ela. E aí... E como foi a reação dela? Ela falou muito legal, eu gosto de você também, mas eu preciso de um tempo para orar. Isso é da parte do Senhor, o que conquistou ainda mais o meu coração, sabendo que eu só poderia ser o segundo homem da vida dela, porque o primeiro sempre vai ser Jesus. Uau! Que lindo! Vamos para a próxima pergunta. O que é o abraço do pai para você? Bom, isso é uma figura tão assim real, cotidiana, né? Eu pude não somente ser abraçado pelo meu pai terreno, mas hoje eu abraço meus filhos o tempo inteiro. E hoje, na perspectiva de pai, eu seguro aquelas coisinhas tão fofas e eu olho para eles tão cheio de amor e tão cheio de expectativas e tão cheio de vontade de estar com eles. Isso, né, me revela uma fração, né, do que é o coração do pai. Então, hoje, algo que só, né, quando a gente está mais velho, se torna pai, a gente cresce ouvindo, um dia você vai entender, né? E realmente quando hoje chega, eu entendi. A paternidade, maternidade, a gente começa a pensar diferente no coração,
do Senhor para nós, porque nós mesmos experimentamos uma fração disso, né? Então, hoje, assim, toda vez que eu estou derretendo de amor pelos meus filhos, eu penso que isso não chega nem perto da maneira como Deus se sente por mim, e eu, tipo, derreto, né? Então, acho que, né, esse abraço do Pai, tipo, isso que significa para mim, esse amor imerecido, né, e incondicional que eu tenho do meu Pai Celeste. Você pretende ter mais filhas? A gente quer adotar mais uma menina agora. E aí a gente vai ficar com os 4. Com quantos anos você se converteu? Você falou? Não sei. Eu tinha... acho que eu devia ter uns 5, 6 anos de 5, idade. 6 anos? Consciência? Né? Que criança, tipo... Foi quando você começou a ter... quando eu... consciência. Assim, eu entendi o Evangelho entendeu lá o atrás Evangelho. e me agarrei. E nunca mais olhei para trás, porque eu entendi. Então, acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, talvez. Acho que talvez quando eu era mais novo ainda, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, nem todo mundo tem esse privilégio. Né? Meu avô não teve. Ele foi o primeiro a se converter, conseguiu conduzir meu pai a Cristo também. E aí, eu também mais tarde, né, meus pais me conduziram a Cristo. Então, eu tive esse privilégio, mas acho que quando eu era bem novo eu já tinha feito essa decisão, tipo uns 3 anos, só que acho que ali perto dos 5, 6... Eu tinha muita convicção. Ela tinha mais consciência, como você falou, então, acho que por essa idade. Quantos anos você se batizou? Eu acho que eu tinha 12 anos. Acha? Eu acho, eu não lembro com certeza. Não, talvez mais novo do que 12, talvez eu tinha uns 9. 9? E eu era bem novo, até normalmente não tinha, assim, a nossa igreja não fazia o batismo de crianças, tipo de bebês, mas se uma criança demonstrasse entendimento e conseguisse responder todas as perguntas que um adulto responderia, né? A liderança conversava sobre aquilo, e depois que eu insisti muito, eu ficava pedindo para ser batizado. Também. E depois Também batizei mais nova. Acho que eu batizei com essa idade, acho que foi 10 ou 9, também não podia. Aí o pastor foi lá, me puxou assim no cantinho, foi lá e fez uma conversa, um questionário. Né? Aí depois ele, pode batizar. Eu tive essa experiência, então eu acho que eu tinha uns 9 anos, por aí. O que você faria de diferente? Alguma coisa que você fez e você... eu poderia ter feito diferente. Olha, assim, eu tenho poucos grandes arrependimentos. Né? Acho que são mais arrependimentos aquelas coisinhas que a gente fazia, não devia ter feito isso, teria sido melhor. Mas eu acho que porque é tão difícil falar isso para alguém que é mais novo, porque normalmente você ouve isso e você não entende até você ter a experiência e ficar mais velho, né? Mas para mim, por exemplo, eu tive uma adolescência muito legal, eu tinha muitas responsabilidades além do estudo, eu comecei a trabalhar cedo, mas mesmo assim, eu acho que eu subestimava o que eu podia construir como um adolescente. Então eu gastei muito tempo com entretenimento, para me divertir, né? Tipo assim, assistindo muita coisa, jogando muita coisa. E não é que eu me arrependo de ter feito essas coisas. Sim, porque mas faz parte de você hoje, faz né? parte de descansar e tudo. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de ter... se dedicado mais. Pego mais coisas para aprender. Estudado mais idioma, mais instrumento. Tipo assim, porque depois que você cresce, fica mais difícil ter tempo para essas coisas. Então eu gostaria de ter construído mais na minha adolescência. Que é engraçado, né, se dizer, mas é uma coisa que eu gostaria. 26? 26, Então, se eu pudesse voltar, gostaria de ter construído mais já novo, assim, de aprender mais idiomas, aprender, né? Porque várias vezes, na minha adolescência, eu já tinha muitos sonhos, né? E muitas vezes, apesar de ser novo, tem adolescentes que estão em Cristo que eles já entenderam, né, um norte no propósito deles. E várias diziam, tem um chamado missionário para tal lugar. Legal, começa a estudar a língua, né? E mesmo se não for algo que, né, tipo assim, vamos supor, um instrumento dificilmente é uma perda de tempo, né? Tipo assim, até que é algo legal de se ter, então eu tive que mais tarde aprender um instrumento sozinho, entendeu? Tipo, se eu pudesse voltar, acho que eu gostaria de ter. aprender mais. Então, assim, saber que na sua adolescência você tem um tempo, e cada vez que você se torna mais velho, você tem menos tempo disponível. Né? Quando você se casa, parte do seu tempo já não é mais seu. Quando você tem filhos, outra parte do seu tempo não é mais sua, num bom sentido. É maravilhoso. Mas começa a ser mais difícil
se afiar em algumas áreas. Então acho que o solteiro tem que aproveitar a solteirice para se capacitar, né, para o propósito também. Então eu daria esse conselho. De aprender mais. Qual é o seu sonho? Um dia eu gostaria de escrever. Legal, começa agora a escrever, a praticar, a ler, a se afiar nisso. Né? Então esse sentido de é bom descansar, mas não descanse demais. Aproveite para construir algo. Você é líder de jovens? Também. Como quer lidar com jovens? É legal. Legal? Tipo assim, a gente trabalha com várias faixas etárias. A gente acaba trabalhando com famílias, com jovens, né, com adolescentes. Hoje a gente está numa posição que é mais responsável pelo ensino em si, né, do que ser o líder à frente. Então a gente soma agregando a vários ministérios, né? Então a gente não está numa posição de liderança em si. Né? A gente na verdade hoje está tipo assim meio que liderando um departamento num outro idioma, né? Que a gente acabou de mudar para um outro país e aí. Onde vocês estão morando? A gente está morando nos Estados Unidos, então a gente agora cuida. Faz pouco tempo? Faz pouco tempo, a gente nem contou em lugar nenhum ainda. Mas a gente cuida então, a gente faz reuniões nos lares em inglês e cultos em inglês, né, de uma igreja que começou com brasileiros, mas vai se tornar uma igreja americana que faz cultos em português e espanhol também para, né, brasileiros e hispanos que estão nos Estados Unidos. Mas então a gente está meio que nesse momento de habitação. Então por isso a gente acaba lidando com, né, famílias, com jovens, com adolescentes, um pouquinho de tudo, mas a gente lida bastante com jovens. Você poderia deixar um conselho para os jovens? Bom, acho que o conselho que eu mais gostaria de compartilhar com essa geração é um conselho antigo, não é nada novo, mas se encha da palavra de Deus, sabe? Mergulhe nas escrituras, né? Vá atrás de se aprofundar no ensino bíblico, porque é assim, através da Bíblia, que nós conhecemos e entendemos essa realidade, né? Como nós sabemos quem Deus é, como Deus lida conosco, quem é o Espírito Santo, quem é o Messias, né? Como que nós devemos viver a vida. Então, um jovem cheio da Escritura, ele está pronto para viver a vida de um jeito sábio, né? De um jeito que agrada ao Senhor. Então, né, aproveita todo o tempo que você tem para estar se enchendo cada vez mais, né, do entendimento de quem Deus é, por consequência, o que Ele quer para você e para a sua vida. Amém. Amém? Trouxe aqui uma lembrancinha. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Então é isso, gente. Que nós possamos ser cada dia mais cheios da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Nós possamos ser mais curiosos através da palavra, igual ele disse que cada vez que nós lemos mais, nós vamos querer ler mais, então que a gente possa ler e ler mais para poder ter mais conhecimento da palavra de Deus e nos aprofundarmos, e que nós possamos também ser cheios do Espírito Santo para que ele possa guiar as nossas vidas e nós possamos seguir o propósito dele. Amém? Amém. Poderíamos dar um abraço? Deus abençoe.